Anda, né? Também. O que é isso aqui, ó? Deu, Pedro? Eu acho que a gente pode ir começando. Tu tá sem som. Tem que liberar o áudio. O Rio Grande do Sul planeja chegar até setembro com toda a população. Oi, pessoal. Agora chegou mais pessoas. Oi, tudo bom? Jefferson, Sandro. Tudo bem. A gente deu um probleminha só na internet da Cláudia, por isso que estava travando. Tá? Eu vou pedir para vocês, tá? Que o Pedro vai falar agora, o Pedro Ruas, e eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Para a gente poder ouvir melhor a ele. E então, o seguinte, a gente já tinha começado um pouquinho antes, mas hoje o assunto, então, é a PEC 32, tá? Que vai atingir todo mundo. A gente convidou, então, o Pedro Ruas, né? Vereador aqui nosso, e a deputada federal Fernanda Melchiona, para falar sobre este assunto de relevância na nossa sociedade, assim, extremamente importante para a gente falar sobre esse assunto. Então, a deputada tem horário e tal, nós vamos dividir assim, 15 minutos fala o Pedro, depois a Fernanda, e depois a gente abre para vocês perguntarem, e assim a gente vai agilizando, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, aí eu vou passar a palavra para o Pedro Ruas, então. Muito obrigado, Giane. Eu quero comentar a ti, comentar a nossa presidente, Clarissa Ruaro Xavier, presidente do Sincercom, a Claudinha Carus, né? Eu vi que agora a Rita está aí, a Baia está aí. Aí, Rita. Tudo bem, Pedro? Tudo, muito tempo. E, fundamentalmente, a minha amiga, companheira, parceira de todas as horas, Fernanda Melchiona. Uma honra sempre falar com a Fernanda em qualquer tema, sobre qualquer assunto e em qualquer lugar. E a todas e todos que nos dão a honra da participação nesse dia. Alguns eu identifico, vejo a Magda, o Jefferson, o Weber, a Adna, Lene Macedo, João Paulo. Pessoal, nós temos que ver o seguinte, direto ao tema. A PEC 32 é um projeto do governo federal elaborado e divulgado inicialmente pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Bom, isso aí já diz boa parte das coisas, né? Porque a PEC 32 ela é uma busca, né, de colocar em termos assim, legais, a partir da Constituição Federal, porque é uma PEC, uma visão ultra neoliberal de Estado. Quando eu falo aqui Estado, é importante salientar, é Estado em sentido amplo, né? Estado-nação, não é o Estado-membro, como seria o Rio Grande do Sul, enfim, Paraná. Não, o Estado, né, no sentido lato sensu. É uma PEC que ela objetiva subordinar o Estado aos interesses do mercado. E isso se dá por várias maneiras, mas ela tem como uma marca assim, que eu considero brutal, uma tentativa de volta a determinadas práticas, Clarissa, presidente, da velha República, antes dos anos 30 do século XX. Basta ver, por exemplo, que a forma de ingresso no serviço público passa a ser o do recrutamento amplo e da seleção simplificada, mais até que do concurso público, o que é um retrocesso brutal. Para nós, assim, que examinamos esse tema, eu sou advogado trabalhista, você sabe, há mais de 40 anos, isso aí é a pedra de cal naquilo que se constituiu como garantias da cidadania e dos trabalhadores do setor público ao longo de décadas. Como já tinham sido duramente atingidos os trabalhadores do setor privado
em 2017, com praticamente extinção da CLT. Mas agora, com esse projeto de emenda constitucional, como eu disse, ultra, mega, neoliberal, a subordinação do Estado aos interesses privados fica evidente. E alguns poderes que são atribuídos, eu vou tentar elencar rapidamente os aspectos mais nefastos dessa PEC, mas se atribui, por exemplo, poderes ao presidente da República para, mediante um mero decreto, extinguir, né, empresas ou entes da administração indireta, fundações, autarquias, por mero decreto. Isso aí, em termos legislativos, é uma loucura, porque aquilo que só pode ser criado mediante lei, ou seja, uma iniciativa do Executivo Federal aprovada no Congresso Nacional, vai ser extinto por decreto. Imagina que uma autarquia federal ambiental como o IBAMA pode ser extinto por decreto, se passa a PEC 32. A PEC prevê também uma impossibilidade, ou seja, uma proibição de qualquer benefício que prejudique a livre concorrência. Qualquer benefício a setores públicos, evidentemente, ou de setores públicos. Vejam bem o seguinte, se o BNDES resolve promover um incentivo a um setor estratégico da economia, como é algo normal, numa república, é natural, qualquer multinacional pode impedir a ação do BNDES, com base no argumento de que aquilo pode ferir a livre concorrência. Ou seja, tudo aquilo que pode ser importante como fomento, como desenvolvimento, se buscar incentivar e colocar algum nível de exclusividade para algum setor que precisa ser protegido, para o bem da sociedade, isso pode ser implodido por qualquer ação privada. Por outro lado, como fere diretamente o setor público, o serviço público, a PEC atinge duramente os trabalhadores públicos, né? As trabalhadoras, os trabalhadores do setor público, duramente, pesadamente. Começa com o que eu disse, né? A forma de ingresso ele é uma forma que passa por cima da grande conquista do setor público, que é o concurso, né? Isso aí é uma conquista extraordinária, porque nós tínhamos anteriormente, né, presidente Clarissa, e eu falo anteriormente, anterior aos anos 30 do século XX, né? Sempre as nomeações. Tem um episódio famoso numa biografia do Getúlio Vargas, em que ele recebe uma carta de uma pessoa do Rio Grande do Sul se oferecendo para ser fiscal da aduana sem salário. Ou seja, né, a fiscalização seria o suficiente para ele ser remunerado pelas propinas que receberia. Então, delegados de polícia eram nomeados, juízes, enfim. Não é o caso exatamente agora disso, né? Mas é um retorno brutal. Tanto que, no concurso público, não há garantia mais da estabilidade no emprego. Haverá um período de experiência onde o caráter da produtividade será levado em conta. Bom, produtividade é algo altamente subjetivo. Quais são os critérios, Giane, da produtividade? E quem avalia isso? E de como se recorre disso? Então, é algo que choca quem conhece muito esse tipo de situação e que, bem, nós tivemos aí muitas décadas de luta para termos uma Constituição como a de 88, a chamada Constituição Cidadã, que nos garantiu ao Brasil, à sociedade brasileira, determinados aspectos republicanos que uma sociedade precisa para poder se desenvolver com um mínimo de justiça social, funcional, estável. E tudo isso
a PEC 32 atinge pesadamente. Quanto aos servidores atuais, e eu acho que nisso a Giane teve toda a razão, a Clarissa, a Cláudia, a Caruso, vocês todas e todos que pensaram esse debate, porque atinge as autarquias, onde boa parte da categoria profissional que o Sincercom representa está presente, né? E atinge bastante autarquias de qualquer natureza. Isso aí é importante, que pega não só quem virá, e há uma responsabilidade nossa, né, de vocês, dirigentes, e nossa, né, da atividade política, legislativa, de enfrentarmos isso, porque os servidores atuais também serão atingidos. Terminam as licenças-prêmios, a licença-prêmio, termina permanentemente, né, o adicional por tempo de serviço, qualquer promoção ou progressão também por tempo de serviço, qualquer incorporação de cargos e funções. Então, e promove o desligamento até por insuficiência de desempenho. Na verdade, atinge duramente uma conquista que não é para os servidores, para as servidoras, é uma conquista para a sociedade, que é a estabilidade, que faz toda a diferença, porque essas administrações e essas funções públicas, elas são fundamentais para uma ideia de Estado, para servir ao Estado, não ao governo. O que existe, então, são duas faces de uma mesma moeda. A moeda é o projeto mega ultraliberal. E as duas faces são, uma, né, o mercado acima de tudo, os interesses do mercado em primeiro lugar, e, em segundo, um boicote brutal ao serviço e aos servidores públicos. Então, essas questões que a PEC 32 nos traz, elas são assustadoras. São assustadoras, porque vocês vejam que eles introduzem alguns conceitos que, na verdade, levam a outras ideias que, olha, não se tinha há muito tempo. Como, por exemplo, a questão agora da produtividade do serviço público e a possibilidade do desligamento com base nisso. Desligamento é exoneração, demissão, enfim, qualquer forma de saída que não seja da vontade do servidor, da servidora. É complexo isso e assustador, porque não há nenhum tempo em que a pessoa se sinta segura nisso. Ou seja, a função pública passa a ter um caráter temporário. Não é mais função de Estado, e sim função de governo. É de quem manda no momento. E quando se fala em, por exemplo, assessoramento e liderança, que são formas de provimento de funções, bom, isso aí é o apadrinhamento político, isso aí é o filhotismo, isso aí é a ligação com os poderosos que garante a função pública. Por isso que se assemelha muito à velha República. E é interessante, Fernanda, eu quero anotar o seguinte: quando o Paulo Guedes faz todo esse discurso absurdo para introduzir depois a PEC 32, ele não refere, por exemplo, magistrados, promotores, procuradores de justiça, que têm realmente salários bem acima da média, né? Bem acima da média. Esses não são mencionados, não são referidos, como não são mencionados os militares nesses riscos. Então, para nós, o que fica é uma ideia muito clara de que a introdução da PEC 32, se ela realmente for normatizada e positivada, ou seja, se ela for uma norma que se transforma em lei, ela vai deixar a todo o serviço público, a todo o setor público, uma insegurança brutal e subordinado à vontade de qualquer governante de plantão. Quando nós falamos em extinção de autarquias, eu dei como exemplo o IBAMA, isso é algo assim brutal, porque órgãos de fiscalização vão ficar subordinados a uma extinção
ou passíveis de uma extinção pura e simples, de uma hora para outra, sem qualquer fundamento. Não precisa alegação, basta a vontade do governante. E os prejuízos remuneratórios de larga escala que terão os servidores, inclusive os atuais, são incalculáveis, porque vejam que a impossibilidade de avanços e de ganhos ela é um fator de desmotivação permanente. E a instabilidade na permanência no cargo, essa sensação de poder sair a qualquer momento, o fim da estabilidade, que na prática é isso, não tem como não assustar bastante a servidora, o servidor, e deixá-lo ainda com a vontade de servir, e eu digo em sentido amplo, claro, né? Eu digo no geral, de servir a quem está no governo, no poder, no momento, para salvar a própria pele, que é um fator humano, né? A sobrevivência, a luta pela sobrevivência. Por todos os ângulos que se analisa a PEC 32, nós vemos a marca da ideologia. Então, é uma PEC ideológica. É uma PEC conservadora, neoliberal, de desmonte do Estado, de priorização e privilégio do mercado, de uma subordinação dos interesses nacionais aos interesses do mercado. Ora, o mercado, Cláudia Caruso, tem suas próprias regras, onde nós sabemos que uma das mais importantes, talvez a mais fundadora de quem compete no mercado, seja o projeto do lucro, o objetivo do lucro. Então, não se pode imaginar que as empresas que disputam o mercado, buscando lucro, vão estar pensando no lado social da sua atividade. É por óbvio que não. Então, nós vamos acabar tendo, né, com essa privatização desenfreada e com uma PEC 32, se ela acontecer como prática legal, os serviços de água, os serviços de luz, os serviços de saúde, os serviços todos fundamentais à nossa existência em sociedade, privatizados, ou seja, objetivando o lucro de quem organiza e comanda aquele setor. É evidente, é óbvio, que isso não é bom para a sociedade. Há um pensamento antigo, mas que sempre é válido, de que o patrimônio de quem não tem patrimônio é o serviço público. O que garante a sobrevivência digna de quem não tem recursos financeiros é o serviço público. É ele que pode dar saúde, é ele que pode dar habitação, é ele que pode dar uma garantia de emprego, é ele que pode dar um transporte, é ele que pode dar tudo. O patrimônio de quem não tem patrimônio. Esse é o conceito do serviço público. Servir a todos, a todas. O fim disso, o ataque brutal a isso, que é, na verdade, uma ideia que nenhum Estado-nação desenvolvido pratica, isso eu quero abrir um parênteses aqui, Fernanda Melchior, para dizer o seguinte, eles não têm um paradigma, né? Eles não têm uma referência internacional para usar de exemplo. Não tem. Os Estados Unidos, né, são considerados a meca do capitalismo mundial, não são assim. Não são assim. Não tem esse tipo de regramento absurdo. Basta ver que o Joe Biden está investindo mais de 2 trilhões de dólares na economia para poder, dinheiro público, para poder alavancar a economia e buscando esses recursos exatamente numa tributação maior dos que mais ganham, dos americanos que mais ganham. Está escrita a Cláudia Caruso ali. Só para te avisar que falta 1 minuto, tá? Já vou concluir. Então, eu pensei que era uma inscrição e é 1 minuto. Foi bom, Cláudio, obrigado. Então, o que ocorre aí? Os países europeus, nenhum deles tem esse regramento. A saúde na Inglaterra é pública. Atividade pública. Então, não há esse regramento, não há um paradigma. Sequer o Chile, do início dos anos 2000, final dos anos 90, que é, na verdade, o grande exemplo que busca o Paulo Guedes, sequer o Chile é assim. E será menos ainda assim com a nova Constituição a ser elaborada agora.
porque se baseava muito ali, o Guedes, quando falava na Previdência, e aqui termino, né, para ouvir a Fernanda Melchiona, com muita alegria, o Paulo Guedes vivia dando o exemplo do Chile e a sua Previdência Social. Bom, das 23 empresas que atuaram no sistema de capitalização lá das aposentadorias chilenas, 21 quebraram, sobraram 2. O Chile foi a bancarrota em termos de Previdência Social em nível de aposentadoria. Portanto, o exemplo que existia não existe mais. O Chile está mudando, e para melhor, ainda bem. Nós somos muito gratos ao Chile em muitas coisas, até porque foi um dos países que mais abrigou exilados brasileiros durante a ditadura militar. Fizemos muitas homenagens ao Chile já nesse sentido. Então, concluo por aqui, presidente e amigas e amigos, colocando exatamente isso, o nosso temor e o nosso compromisso de luta contra isso. Porque a PEC 32 é, talvez, o pior exemplo mundial, na pesquisa recente que fiz, de algo que passa por uma Constituição federal, né, uma Constituição nacional, que vai chegar até legislações menores, mas e que realmente, de fato e legalmente, subordina o interesse de toda uma sociedade ao livre mercado nacional e internacional. Eu fico por aqui, aguardo a Fernanda, mas com esse compromisso de luta e convocação para todos e todos fazerem a mesma coisa. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Com a palavra agora a Fernanda, então. Boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer o convite do Sincercom, teu nome, Giane, em nome da Cláudia, da Rita, enfim, de todas as companheiras que nos receberam aqui para esse evento. Cumprimentar muito especialmente meu amigo e companheiro de partido, Pedro Ruas, né, que já fez uma excelente explanação sobre os principais pontos da PEC 32, então me sobra tempo para dizer como ela está no Congresso, na Câmara dos Deputados, enfim, não preciso reprisar, e é impressionante a capacidade do Pedro, né? Além de ser um dos melhores advogados trabalhistas que você sabe, aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como mesmo na função de vereador, ele tem uma análise de totalidade sobre o impacto da PEC no conjunto do Estado brasileiro e como ela se configura uma reforma trabalhista do serviço público. E a fala dele foi muito completa. Claro, sempre registrar que é um prazer reencontrá-lo. Eu gosto muito de contar. Eu e o Ruas fomos a primeira bancada do PSOL, nós fomos uma bancada que trabalhou 6 anos juntos. Em 6 anos, Cláudia, a gente nunca se desentendeu. A gente se entendia com o olho, né? E atuamos de forma muito leal, né? Muito parceira. Eu sinto falta da nossa parceria em todas as outras bancadas que fizemos com outros companheiros parceiros, sem sombra de dúvida, mas o nosso grau de parceria é para poucos, né? E eu vou contar aqui, só porque a gente está em casa eu posso contar. O único caso de um candidato a vereador que falava no nome de outro candidato no seu panfleto. Era o Pedro Ruas, que falava bem de mim no panfleto dele, e eu que falava bem dele no meu panfleto. É um negócio impressionante. Não conheço, gente, não conheço. Mesmo do mesmo partido, não conheço isso. Só nós dois, né, que sempre tivemos essa vinculação. Então, é um prazer te rever, meu amigo. Bom, tu pegaste bem os principais pontos, né? Como essa PEC, ela simboliza uma PEC que é uma volta à República Velha, à medida que aumenta o patrimonialismo e o clientelismo e dá superpoderes para o Estado brasileiro interferir ideologicamente e coercitivamente sobre as carreiras e sobre os servidores públicos. Ela é uma mistura, né, de volta aos preâmbulos da Constituição de 88, porque ao tirar a estabilidade, ao permitir vínculos, né, por prazo determinado, inclusive mediados por empresas privadas, o que a gente vai ver a mercantilização de tudo, e também ao permitir os cargos de CC em todas as funções, né? Na verdade, amplia para todas as funções de Estado, não mais restrita a chefia e assessoramento, ela pode ser usada em qualquer atividade. Além disso, né, isso o Pedro abordou bem, tudo que ele abordou eu não vou repetir, tem um impacto também para os atuais servidores na facilitação do processo de demissão, né? Eu destacaria isso para os servidores que são da ativo e que nos acompanham. A PEC, ela facilita o processo de demissão para todos, porque eles têm feito uma cantilena enfadonha. O Bolsonaro
parecido com o que fez na reforma da Previdência, dizendo que essa PEC não tem nada a ver com ele, quando, na verdade, ela foi com o nome dele, né? Não é com o nosso, é assinada por ele no Congresso Nacional, entregue na Câmara dos Deputados em setembro do ano passado. 2, eles dizem para tentar conter o descontentamento do funcionalismo, inclusive uma parte, como, por exemplo, nas polícias, nas carreiras de segurança pública que votaram majoritariamente no Bolsonaro, eles falam para esses servidores que isso não impacta os servidores da ativa. Não é verdade. Primeiro, como eu disse, na demissão. 2, a questão dos próprios regimes, né, de previdência dos servidores na esfera federal, estadual, municipal. E 3, eu destacaria, inclusive, a própria possibilidade de carreira. Porque o que acontece? Quando tu tem carreiras que são típicas de Estado, mas não são definidas em lei, que vão ser feitas por uma lei complementar que exige menos votos para ser aprovada do que um projeto de emenda constitucional, e não vamos nos enganar, né? Não é porque, é bem como o Ruas falava, é para combater os privilegiados, mas os altos salários não estão aqui. E eu nem gosto de falar da magistratura, embora pudesse falar dos casos de juízes que ganham 100 mil, e aí tem o extrateto, que poderia ser votado para conter esse tipo de coisa, mas vamos pegar deputado federal, ministro, vamos pegar legislativo, né? Vamos pegar os políticos brasileiros. Não tem nada de combate a privilégio, qualquer coisa do gênero. Mas ela também, para quem está na ativa, ao dificultar a possibilidade de própria organização e criando 4 vínculos que são precários, né? E que, obviamente, vão ter mais dificuldade de organização sindical, de lutar com menos direitos, como já falava o Ruas, porque é um rebaixamento global dos salários, do acesso ao direito, ataca quem está na ativa, porque vai ter menos condições de ter conquista na carreira. E a gente está vendo, não é só na pandemia, que há um congelamento global dos salários do funcionalismo. Claro que na pandemia isso é uma realidade, até porque, né, a situação do país é gravíssima, mas não é só na pandemia. No caso do Rio Grande do Sul, são 6 anos sem reajuste, muitos anos de salário parcelado, como vocês bem sabem. Né? E, além disso, a PEC 186, que foi uma das primeiras coisas que o Arthur Lira aprovou aqui na Câmara, prevê o gatilho que faz que, no caso nosso, do Rio Grande do Sul, fique impossibilitado aumentos, inclusive da inflação, até 2036, né? Pelo grau de endividamento do Estado. Que é um outro debate, mas o que eu quero marcar é que, uma vez essa PEC sendo aprovada, é muito difícil a recomposição, mesmo a conquista de carreiras, porque tu vai ter vínculos mais precários. Quem entra já entra rotativo, e entra rotativo por contratos, por prazo indeterminado, que são renovados, mas são renovados numa avaliação feita pelo governo, ou seus assessores, né? E a gente sabe muito bem como, por exemplo, o Ricardo Salles iria avaliar um fiscal do IBAMA que está cumprindo sua função. Vocês imaginem o que diria na avaliação do Ricardo Salles de alguém que está querendo proteger o meio ambiente no Brasil, quando no governo Bolsonaro, para ser ministro, tem que ser contra o que a pauta deveria defender, né? O meio ambiente tem que ser contra o meio ambiente. É assim, para ser da FUNAI tem que ser contra os indígenas, para ser do INCRA tem que ser contra a reforma agrária. E assim tem sido como marca este governo, né? Que, além, nesse caso, do elemento de coerção no governo normal, entre aspas, tu teria o elemento dos impactos da corrupção, etc. No caso de um governo ideológico como o Bolsonaro, um governo de extrema-direita como o Bolsonaro, isso também serve como elemento de perseguição, né? Um governo que, mesmo sem a PEC 32, exonerou um delegado da Polícia Federal que apreendeu a maior carga de maneira ilegal na história do Brasil, né? E o ministro do Meio Ambiente foi lá esquentar madeira ilegal. Ou mesmo perseguiu fiscais do IBAMA e ICMBio. Bom, teriam muitos exemplos para a gente falar aqui, perseguiu professores universitários. Vamos pensar aí no nosso pago, o que é o Pedro Halal, um dos melhores epidemiologistas do Brasil, é reconhecido no Brasil e no exterior. Foi perseguido pelo governo Bolsonaro, professor da UFPEL, ex-reitor, vocês conhecem tanto quanto eu, né? Então, esse ainda é um outro ingrediente. Isso numa carreira de prazo indeterminado, que vai ter algum processo de seleção para ingresso, mas que está sempre sujeito a esta avaliação, né, do CCs. E no contrato, por prazo determinado, tu vai poder contratar empresas diretamente para fazer atividade fim do Estado brasileiro, né, em todas as áreas. Pedro Ruas também já falou, deu inclusive exemplos, né? Exemplos que a gente pode
fazer exemplos. Então, eu acho que a gente tem um desafio que é falar com a população nesse momento, né? Mostrar que porque o discurso deles é sempre o mesmo discurso de demonizar servidor público. Esse discurso é bem velho, né? Desde o tempo do Collor, os Marajás, etc, etc. Então, nós temos que dialogar com o povo, mostrando que o servidor público não é o problema, é a solução. Foi o SUS que salvou vidas, que foi a Fiocruz, né? O Butantan que pesquisou e que fez convênios para permitir a vacina no nosso país, e podemos pegar vários exemplos do serviço público importantes para a população. 2, mostrar que esta é a PEC da rachadinha. E eles que dizem que querem acabar com a corrupção, que estão fazendo o maior toma lá da cá, desculpa, gente, da história, com esse negócio do orçamento secreto, na verdade, criam aqui mais possibilidades de ampliar os cargos em comissão, aumentando. Saiu um impacto do Senado, vocês devem ter visto, uma consultoria do Senado, que estimou em 1 trilhão o impacto que pode ter em uma década a ampliação, né, dos cargos em comissão no governo brasileiro. Eu usei muito na época da votação da PEC na CCJ, depois posso mandar para a Giane, para ela repartir com a categoria. Então, a gente fazer esse debate com o povo é muito importante, mostrar que não tem nenhum combate a privilégio, mas sim um rebaixamento global dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O mesmo discurso que foi usado na reforma trabalhista, que diria que ia gerar emprego e gerou trabalho intermitente com baixíssimos salários, o mesmo discurso que usaram na reforma da Previdência, que disseram que ia resolver o problema das contas públicas, e não só não resolveu, como a gente está vendo que milhões de brasileiros e brasileiras foram excluídos da Previdência Social. Essa reforma agora é para atacar o conjunto dos trabalhadores e mostrar que, ao atacar o conjunto dos trabalhadores do serviço público, se ataca o Estado brasileiro. Por fim, nós enfrentamos na CCJ a constitucionalidade. É evidente que nós começamos desde fevereiro a obstrução, conseguimos atrasar bastante, até relativamente para o nosso tamanho como oposição, né, na Câmara dos Deputados, mas foi a votação e agora vai para a comissão especial. Ali a votação não teve os 3/5 que eles teriam que ter para ser os 308 votos depois em plenário, né? Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que o governo vai começar uma operação pesada, né? E o próprio mercado está sempre, né? Nisso, aqueles que não concordam com a política anti-ciência do Bolsonaro, e nós temos várias expressões das elites econômicas que não concordam com essa agenda anti-ciência, mas dão sustentação política para a manutenção desse governo justamente pela sua agenda econômica antipovo. E a reforma trabalhista é um sinal para o mercado, né? Toda vez que o Bolsonaro vai lá, perde a aprovação, o Arthur Lira e companhia sinaliza com medidas antipovo. Então, nosso desafio é alterar a correlação de forças de fora para dentro do Congresso. E a parte boa é que os servidores públicos são muito organizados, mas nós vamos ter que melhorar essa organização, gente. Vamos ter que melhorar essa organização. O relator na CCJ sentiu o calor quando apareceram 70 outdoor com a cara dele lá em Santa Catarina. Nós vamos ter que fazer isso aí no Rio Grande do Sul, pegar a carinha de cada um que votou contra o servidor e fazer junto com os sindicatos fundo para botar outdoor, para botar cartaz, para infernizar o WhatsApp, para botar a turma aí nos escritórios políticos, né? Ao mesmo tempo, o 29 de maio, que foi tipo assim, um basta, né? Foi um grito de quem está há 1 ano e 3 meses tentando enfrentar a pandemia e o presidente só enfrenta a ciência, e a gente fazendo isolamento, a gente se cuidando, enfim, eles passando a boiada, como eles anunciaram naquela reunião do Sindicato do Crime. Foi uma necessidade, né? Quando o governo é mais letal que o vírus, como dizem os colombianos, é preciso ir às ruas. E eu acho que o fato das ruas entrarem, primeiro, mostra que a rua não é domínio da extrema-direita e que, obviamente, o Brasil é maior que o Bolsonaro, né? Basta comparar o tamanho da motociata e o tamanho do 29E. Mas também aumentar a mobilização de rua ajuda a pressionar para que a gente consiga derrotar a PEC 32, né? Precisa aumentar essa mobilização também, agora no 19 de junho, levando a nossa luta política contra a PEC 32. Eu vou acabar por aqui, eu sei que eu ainda tenho uns minutinhos, mas como eu vou ter que sair em 9 minutos, eu vou acabar por aqui e peço, Ruas, se tu me permite, para começar respondendo as perguntas, e aí depois tu finaliza com o teu brilhantismo e sempre a camaradagem que nos une. Obrigada, deputada. Não sei se já tem pergunta no chat aqui. Tem, Cláudia? Não, no chat não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou fazer a primeira, porque daí eu acho que daí encoraja o restante. Eu acho que tu já deu um pouco da resposta que eu ia fazer a pergunta, é que movimento a gente pode fazer para melhorar isso tudo, né? Porque a gente já sabe a maldade, já tem ali a PEC, já tá todo mundo meio que
bastante esclarecido, imagino. Nosso trabalho também é de formiguinha, porque todo dia tu tem que falar o óbvio, e eu falo isso toda vez que eu falo com a categoria, eu digo, nós estamos no momento de que falar o óbvio parece que é cansativo, né? Porque as coisas são tão, assim, diferentes, as coisas são tão loucas hoje em dia, que falar o óbvio a gente tem que exaustivamente falar, porque parece papo de louco, assim, quando tu fala uma coisa e fala de novo, para ver se aquilo entra realmente na pessoa e a pessoa começa a reagir. Que também tem essa coisa da apatia, as pessoas estão meio cansadas, estão apáticas com o cenário todo. A gente entende esse movimento também, de também meio que, ao mesmo tempo que quer ganhar a guerra, quer ficar em casa. Então, a gente tem que entrar num consenso e tentar ver de que forma a gente pode agir, né, para poder melhorar esse quadro, porque só depende da gente, é isso que eu falo todo dia, a gente tem que se unir mais, o servidor público tem que se tomar por isso, de abraçar essa causa e sentir que é para ele, que ele vai ser atingindo e que vai atingir a todos. Então, eu quero saber de que forma prática os sindicatos, junto à categoria, podem se organizar nessa luta. Ótimo, Jane. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta, que eu já respondo em bloco e aí... Eu vi ali o Cláudio botou sobre a demonização, já anotei aqui no chat, se alguém quiser botar ali também, para não dar o microfone, eu anoto. O Sandro também levantou a mão ali. Pode falar, Sandro. Oi, boa noite a todos aí, tá? Rapidinho, teria várias questões, mas para não demorar muito. Para deputada, eu vi um dos fundamentos da PEC 32, ali, levantado pelo Paulo Guedes, ele cita para demonizar toda essa estrutura pública, né, do Poder do Estado, a questão dos dados do Banco Mundial. Tá? E esses dados do Banco Mundial, análise justa, eficiência, consta coisas absurdas, assim, do tipo, aumentou-se o gasto público, né, sendo que a nossa média de funcionalismo público do Brasil não está nada acima do que os dos países desenvolvidos em desenvolvimento. E, além disso, não cita que o maior gasto público não é os funcionários, é sim o pagamento com dívidas, entendeu? É dívida pública. Né? Então, há várias omissões nesse relatório. Eu perguntaria como é que eu vou fazer um fundamento de uma mudança constitucional com base em dados falsos, em dados errados. Né? Eu fico, quando começo a olhar assim, como é que eu vou fundamentar uma tese com base falsa, entendeu? Isso que é uma das coisas que me assusta. Eu teria várias outras perguntas, mas para não atrasar muito a resposta. Obrigado. Obrigada, Sandro. Mais alguém, pessoal? Hoje a deputada pode responder. Quem quiser fazer a pergunta pelo chat também pode fazer, tá, pessoal? Isso. Beleza, então vou respondendo, né? Vou começar pelo Sandro, que foi o último. Te dizer, Sandro, que é bem isso, né? Nós não recebemos nenhum documento oficial, é só blá, 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 no caso do Paulo Guedes e do governo do Bolsonaro, só que um governo que é baseado em fake, e não me espanta eles dizerem que vai ter 300 milhões de economia, mas não aparecer esse dado em lugar nenhum. Não tem relatório nenhum, gente. Isso é um escândalo. Porque tu tem um presidente que diz que as pessoas tomam vacina e ia virar jacaré, né? Então, isso não me espanta. Agora, de fato, esse negócio da base alugada na Câmara dos Deputados, botar para tramitar um projeto de emenda constitucional que mexe no Estado brasileiro, que ataca carreiras de Estado e que ataca o serviço público à população, enquanto o país está perdendo 482 mil vidas por Covid-19, eu acho um escândalo, indecente, imoral, né? Mais do que isso, não é só que o Brasil fica na média da sua ideia, né? O Brasil fica
está abaixo dos países da OCDE com o número de servidores públicos, né, concursados em relação ao total da população, é 12%, se eu não me engano. Tem país que é 20%, 19%, 18%. No país, nós temos 57% de servidores federais que têm uma média salarial de 4 salários mínimos. Quando a gente vai para os municípios, isso é 73%. 73% dos servidores ganham até 4 salários mínimos. Então, nós estamos falando de servidores concursados, enfim, né, baixos salários, e aí o Sandro, de novo, tem muita razão quando fala que o que mais consome o orçamento da União é o pagamento da dívida pública, que nunca foi aditada, né, Sandro? E nenhum governo. Eu não vou falar só aqui, porque do Bolsonaro eu não esperava auditoria, mas nem os do governo do PT auditar. E por isso também, por essas e outras, nós formamos um PSOL, né? Um partido para manter viva bandeiras necessárias para enfrentar estruturalmente os problemas, né? Então, tu vê, o Equador, vocês conhecem o tamanho do Equador, é um país, do ponto de vista econômico, muito menos importante na América Latina, sem desmerecer os equatorianos, mas dizendo da geopolítica na América Latina, fez uma auditoria da dívida pública, inclusive auditores brasileiros, e suspendeu em 70% o pagamento da dívida lá. Se comprovou como ilegalidade, corrupção, maracutaia. O Brasil não auditou, sequer auditou, algo que consome quase 50% do orçamento da União. Né? Isso só para pegar o tema da dívida pública. Nós podemos, por exemplo, mostrar para a população, quando querem demonizar, respondendo aí ao Cláudio, quando querem demonizar o servidor público, dizendo que o servidor público não perdeu. Como que não perdeu, gente? 5 anos de salário congelado, como é que não perde? Vai comprar arroz hoje e compara com quanto tu gastava com arroz no ano passado. Um botijão de gás ou uma carne, né, com o aumento real do custo de vida e o salário lá de servidor congelado. Agora, quem não perdeu foram os bancos, né, Ruas? Quem não perdeu foram os planos de saúde. Quem não perdeu foram os bilionários brasileiros, que estão mais bilionários depois da pandemia, gente. E não sou eu que estou falando, é a Forbes, que, ou seja, minha inimiga de classe que está falando. Então, assim, cantilena enfadonha, né, num país que não taxa grandes fortunas. Então, eu acho que a gente tem argumentos, mas o problema é como chegar à população, que é a última pergunta, a da Giane, né? Eu acho que nós temos o desafio de potencializar o dia 19 de junho. Eu entendo quem tem medo de ir às ruas em função da pandemia. Entendo e aceito, né, gente? Porque a situação da pandemia está grave ainda. Entendo, aceito. Acho que a gente, vivos, nos queremos, todos nós, né? E todos nós já perdemos amigos, já perdemos conhecidos. Eu acho que quando não se perdeu familiares, né? Então, acho que todo mundo tem as suas dores e tem um pouco a ver com trauma coletivo, viu, Jane, que eu acho que a gente está vivendo. Do ponto de vista do trauma social, o grau de regressão econômico, o grau de corrosão, né, da sociedade, o grau de depressão do povo brasileiro é um negócio sem precedentes, sabe? Eu acho que vai demorar muito tempo para fechar essas feridas que foram abertas pelo Covid e pelo governo negacionista e obscurantista do Bolsonaro. Mas eu acho que o 29M deu um sentido coletivo. Para quem foi, se sentiu não só, se sentiu coletivo de novo. Todo mundo que eu encontrei lá e depois me escreveram, você sabe, me pedem vídeo para todo o interior, o pessoal mandou coisa para minha página, aquelas coisas bem legais, né? Todo o feedback que vinha era, nossa, é como estar vivo de novo, né? Saber que a gente não é minoria. Porque quando a gente está em casa, ou se movimentando um pouco, que é o que tem que fazer, claro, também vai perdendo a dimensão coletiva. E é verdade que a gente apostou em panelaço, apostou, né, em carreata, mas, enfim, não deu. É preciso ir para a rua. E eu acho que o 19 de junho é muito importante. Então, acho que é uma tarefa concreta. 2, listar os deputados federais do Rio Grande do Sul, né? Nós temos uns vendilhão que votam sempre contra o povo, e eu ameaço bastante, eu digo, vocês estão aproveitando que as pessoas estão com Covid, estão votando contra o povo, mas o povo vai botar a cara de vocês em tudo, vai acontecer que nem na reforma trabalhista, que metade não se reelegeu, porque a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? Quando a gente está numa guerra, diria o Paulo Leminski, na luta de classes, todas as armas são válidas, pedras, noites e poemas. Então, a gente usa tudo, outdoor com a cara, bombardear e-mail, Twitter, marca o cara, vê onde é que é o escritório político, vai lá encher o saco, se bobear faz protesto, dependendo da cidade, né? E aí tem que mapear quais gaúchos vão estar na comissão especial, eu posso passar para vocês, mas de qualquer maneira a bancada gaúcha é um bom começo, né, para vocês fazerem pressão aí no Rio Grande do Sul. Tinha outra pergunta do direito adquirido. Eu acho o seguinte, eu acho que à medida que eles mudam a PEC,
é uma batalha jurídica, né? Eles podem dizer, não, porque quem entrou com estabilidade se mantém a estabilidade. Mas se tu tira a estabilidade, é um debate, né, jurídico. Por exemplo, tem um artigo, só para dar um exemplo, mesmo que se mantivesse o texto, isso se aprovado o fim da estabilidade, que prevê a PEC. Tá? Mas tem um artigo 39 que diz que não se aplica aos servidores da ativa, uma série de coisas. Basta um partido fazer uma emenda e tirar esse artigo e votar por maioria retirada do artigo e aplica para todo mundo que está, né, gente? Não dá para ir para voto. Esse é o nó, né? É isso que nós não podemos deixar acontecer. Então, esse é o desafio e eu quero me colocar sempre à disposição de vocês, um prazer enorme encontrar, né, e conhecer a Giane, a Cláudia, a Rita, encontrar meu amigo Pedro Ruas e o que eu puder ajudar aqui em Brasília ou aí em Porto Alegre, quinta-feira estou em casa, estou à disposição para que a gente altere essa correlação de forças, derrote o PEC 32 e também bote a extrema-direita no lugar que ela merece, né? Que é o lata do lixo da história, mas não vai ser sozinho, nós vamos ter que pegar, embolar e botar assim na lata do lixo da história, que é o lugar onde a extrema-direita nunca deveria ter saído. É verdade. Fernanda, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, muito obrigada. Participação e pelas considerações. A gente vai seguindo por aqui, né? Cada um fazendo um pouco. Muito obrigada. O Pedrinho fica conosco ainda? Sim. Fica, né? Eu acho que tem algumas... primeiro, agradecendo muito a Fernanda, uma honra. Obrigada, Fernanda. Uma honra muito grande a gente estar militando e lutando sempre juntos, nas mesmas causas, nas mesmas trincheiras. A Fernanda é uma pessoa maravilhosa e extraordinária, uma lutadora imprescindível. Ela Verdade. É imprescindível. Obrigada, beijo. E, por outro lado, nós estamos aqui com pessoas interessadas na luta, em mudar as coisas. Eu li toda a mensagem do João Paulo Carvalho agora, gostei muito, João Paulo, da mensagem, porque no chat, porque nos coloca exatamente essa preocupação, e é uma preocupação, Jair, que surge desde agora, já para o ano que vem. O que será, Rita, o ano que vem? O que vai ser 2022? Que tipo de aliança se pode fazer ou não se pode fazer? Não se deve fazer? A gente acho que vai ser bem complicado, hein, o ano que vem. Não, muito complicado e muito sério. Muito complicado, muito sério. Eu respondo ao João Paulo de maneira parcial, tá? Porque a resposta integral eu não tenho, de que nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para tirar a direita do poder, obviamente, o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas tem que ver que, o preço a pagar, né? E qual a melhor forma de tirar. A melhor forma de tirar. Esse é o dado importante. Não é apenas tirar. Tirar é imprescindível, tá? Não há discussão sobre isso. Nós temos que tirar. Agora, qual é o melhor caminho para fazer isso, né? Isso a gente tem que debater. De fato, tem que debater. E acho que tem que esclarecer as pessoas e dizer para elas que não é errado mudar e não é errado errar. É uma preocupação do João Paulo. As pessoas às vezes têm vergonha de aceitar que erraram ao votar em 18 no Bolsonaro. Bem, tem gente que errou e admite que errou. E tem gente que não quer, dá o braço a torcer, enfim, mas vai acabar dando. E não é errado errar. Todos erram, é natural. E havia ali, né, a gente tem que, entre nós aqui, a Fernanda usou a expressão em família, havia muito desencanto com a chamada classe política, inclusive com o PT, e que foi criando um caldo de cultura do antipetismo absurdo, assim, daquela coisa meio maluca, para se eleger um tipo Bolsonaro. E não foi só o Bolsonaro. O PSL, o 17, varreu o país. Elegeram governadores, senadores, deputados federais, estaduais. Foi um horror. Um horror. Os 2 deputados estaduais mais votados aqui do Rio Grande do Sul, ninguém conhece. Na verdade, eu nem me lembro do nome do mais votado, que é do 17, é um coronel. O segundo é o Irigaray. Então, ninguém conhece, nunca mais vão se eleger na vida. Mas foi 18. O ano de 18, com o número 17, foi o inferno. Então, é uma situação que a gente tem que enfrentar, nos organizarmos. Eu acho que é importante se organizar, ter representações e saber, de forma coletiva, o melhor caminho para 22. Eu fico aberto a qualquer pergunta que queiram fazer.
nesse momento e em outros futuros. Diga, Jane. Não, eu queria saber o que a Fernanda falou, da gente bombardear, enfim, ter a lista dos deputados. Eu até passei nos grupos a lista que votou sim para essa reforma. Os e-mails desse pessoal para lotar a caixa postal deles, né? Enfim, eu acho que o que dá para fazer, no ponto de vista de quem não for para a rua, no caso, né? E sistematicamente sempre se posicionar para essas pessoas, para esses deputados daqui, né? Porque quando eles começarem a receber muitas demandas em relação a isso, vai acender um sinal, no mínimo, amarelo, para dizer, pô, só um pouquinho. Então, eu acho que isso também é um movimento que pode ser feito, que não só um detalhe, Jane, eles não votaram ainda a reforma, tá? Ah, não, Então, tá, não, eu sei. É um movimento preventivo, digamos, né? Isso, aqueles que estão propensos, né? Porque já fizeram a pesquisa em relação a isso. Então, assim, quero saber se isso também, de certa forma, ajuda, né? Ajuda. Tem um reflexo mais adiante. Ajuda muito, porque a pressão sobre quem vota, eu falo aqui, eu estou no meu 7º mandato. Isso sem considerar mandatos assim na ordem, né? Mandatos sindicais, mandatos assim, político-partidários. Tá? 6 de vereador e 1 de deputado estadual. Funciona. Não é que resolva, mas funciona. Às vezes resolve, dependendo da forma de pressão. Então, eu incentivo muito isso aí. Acho muito importante. Acho que a questão da rua é uma contradição. É uma questão complexa. Como é que nós vamos estar no dia 19? Bom, eu estarei lá no dia 19, mas eu conheço muitas pessoas que não vão, e elas têm razão em não ir. Mas eu acho que é uma contradição. A gente luta para que as pessoas não precisem ir à rua e depois tem que ir também. Então, é uma questão contraditória, não é simples. Complexa demais. Porém, a pressão sobre deputados gaúchos é o que está ao nosso alcance. Acho que isso aí é fundamental e pode... Olha, 1 ou 2 votos que mudem fazem muita diferença. Exato. Isso é PEC, hein? Isso é de muito voto. Muito voto no Congresso. Muda 1 ou 2 aqui, 1 ou 2 em Santa Catarina, 4 ou 5 em São Paulo, essa PEC já vai para o saco, vai para o ralo. E ela tem que ser votada esse ano. O ano que vem não pode mexer em servidor. Eles vão dar um jeito de acelerar essa história. Por isso que a nossa palestra, enfim, o que a gente puder fazer para ir esclarecendo e pelo menos informando, mentalizando o pessoal que isso a qualquer momento vai bater lá para a votação, é o que a gente pode fazer, né, no momento. Eu vi esses tempos, e é exatamente isso, Jane, eu concordo. Eu vi esses tempos a análise da... Isso é uma socióloga paulista, muito boa análise, eu não a conhecia, na verdade. Mas me mandaram, eu gostei muito, e depois eu recordo o nome dela ou não, mas não importa, importa o conteúdo. Que ela colocava assim, que antigamente, né, o antigamente eu não sei exatamente o que era, mas era o antigamente, tinha lógica isso, os períodos os períodos eleitorais, quem atuava muito eram os candidatos e as pessoas que gostavam de fazer campanha eleitoral, os chamados cabos eleitorais, né? Essa expressão antiga, assim, porque gostavam dos candidatos ou gostavam da política. Bom, agora é necessário que as pessoas atuem nas eleições porque gostam de si mesmas. Porque a gente está vendo o que acontece, entende? Quando as pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa se omitem ou fazem menos do que poderiam. Porque é inacreditável o que o Brasil está passando. É inacreditável isso. Se alguém nos contasse isso 10 anos atrás, a gente ia dar risada. Eu tenho 65 anos e fui surpreendido completamente por isso aí. Não imaginava que nós poderíamos ter, na população, tanta receptividade para um discurso de ultradireita. Isso me surpreendeu bastante negativamente. Então, com toda a minha experiência fazendo política desde adolescente, isso me surpreendeu bastante de maneira negativa, repito, e acho que a convocação para a gente atuar agora
E sempre faz diferença. É pelas nossas vidas, é pelos nossos filhos, é pelos nossos netos, e é por quem não nasceu e a gente nem conhece. E talvez nunca conheça. O que importa é que a gente tem que fazer a nossa parte no nosso tempo. O nosso tempo é agora. Exato. Tem uma pergunta aqui do Dimitrios. A Fernanda não está mais aqui, mas qual a situação de votação, se a votação fosse amanhã, quais as chances da PEC não passar? Se fosse amanhã, a gente ia perder. Jura? A certeza absoluta. Só para ter uma ideia do panorama que estamos vivendo. Exatamente. Ainda bem que não é amanhã. Meu Pois é. Deus, que tristeza. A gente tem que se mobilizar, pessoal. A gente Mas não- precisa se posicionar e tomar alguma atitude com isso, realmente. Mas não é amanhã, só vou deixar claro, né? Mas é só uma pergunta para ver a É que situação. assim, ó, em parlamento, tá? A gente enfrenta muito aqui essa questão, porque tem em todo lugar, né? Se pegasse o Sartori, que até mudou de nome, virou Sartonaro, os caras não têm apreço nem pela biografia, né? Esse Melo, que era um cara considerado um cara de centro, e até de centro-esquerda, como ele se definia, abriu apoio ao Bolsonaro no ano passado e está gerindo Porto Alegre como um bolsonarista típico, né? Então, às vezes, no parlamento, como a gente tem no Congresso Nacional ou na Câmara Municipal, são semelhantes nisso, nós temos uma minoria de esquerda disposta ao enfrentamento. Bem, então, às vezes, ganhar é não votar. Se deixar votar, perde. E eu acho que essa tática do Congresso Nacional, aí da esquerda no Congresso, está correta. É não deixar votar. E já se ganhou aí pelo menos 3 meses. Porque se não votar em 21, não vota em 22. Não pode. Não pode votar. Então, eu acho que a situação ela é dramática, mas não desesperadora. Ainda. A votação não é amanhã e pode não acontecer. Todos os problemas que ocorrem aí, Rita, no governo federal, de certa forma, empurram isso para frente. Surgem outras questões, enfim, e o Congresso barganha, e o governo federal, o executivo, está ficando um pouco sem fôlego financeiro. Ele já deu muito, ele gastou 3 bilhões com os deputados deles, naquelas emendas, para eleger o presidente da Câmara e o do Senado. Então, ele está ficando meio sem ter o que dar. E esses deputados que vão votar com o governo na PEC 32, eles sabem do desgaste que vão ter. E como é que compensa isso? Com dinheiro. Sempre é com dinheiro. O dinheiro é a compensação. É a indenização do dano político sofrido. Então, o governo tem que dar dinheiro. Sem dinheiro, não vai. Não vai mesmo. Não é que os caras não gostem da medida da PEC 32. Eles não gostam de perder apoio. Deixa eu entender. Então, por exemplo, eu pagando para aquele voto ser a favor, ou seja, se houver esse pagamento, eu voto sim, vamos supor, e eu vou estar me queimando pelas próximas eleições. Logo, eu vou ter que ser recompensado agora, porque na próxima eleição não vou, provavelmente, ser votado de novo, porque eu votei a favor dessa PEC. Mais ou menos isso. Ou então eles argumentam que precisa gastar mais na eleição. Para se eleger. Mas sem dinheiro não vai. Mas não vai nem em Brasília, nem em Porto Alegre. Sim, mas olha o que a gente está conversando aqui, né? Porque isso aqui é o absurdo do absurdo. A gente sabe que é assim, mas a gente ouvindo soa muito ruim, soa muito mas isso, Giane, desde o princípio, esse governo asqueroso aí que está aí, eles sempre falaram abertamente na questão de comprar votos para as coisas passarem, né? Porque esse é o nível que eles tratam as coisas, entendeu? E é bem difícil eu vejo assim uma dificuldade muito grande da gente atingir um objetivo tendo em vista a forma baixa que eles tratam com as coisas, entendeu? Acaba levando na mãozona, assim. Isso é uma coisa muito complicada. Eu estou acompanhando
CPI da Covid e eu vejo senadores defendendo coisas que não têm explicação. Tu não tem o que dizer. E eles arrumam uma coisa de dizer e dizer o que eles mesmos estão dizendo, ou seja, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Eu tenho medo, viu? Eu tenho muito medo do 2022. Pessoal, o Sandro levantou a mão. Alguns pontos, eu não sei se vai ser levado novamente pela PEC 32, tá? Que a princípio parece que não foi aprovado, não sei se voltará à pauta a relação da extinção por mero decreto das autarquias pelo poder presidente, no caso, né? Eu não sei se isso irá ser retomado, esse tipo de discussão, tá? Para nós, eu vou tentar focar aqui a questão nossa aqui como autarquias, né? Funcionários das autarquias. A princípio, isso para nós ia ser menos pior, vamos dizer assim, né? Se esse item foi extinto, se eu não me engano, acho que não foi aprovado, ou se não foi, mas poderá ser levado à discussão. Tá? Uma outra questão importante também para nós aqui, dos servidores, né? O que vai atingir nós na prática, algumas questões, que é a mudança dos cargos. Né? Fala que a estabilidade se dará em carreiras típicas de Estado. Então, dentro da nossa instituição de trabalho, o que vai ser configurado como carreira típica? Entendeu? Porque ninguém sabe, ninguém sabe. Ou seja, a gente sabe que vai ter mudança na nossa estrutura administrativa. Alguns poucos irão ficar como carreira típica e a maioria não. E o que será dessa maioria? Bem, a gente sabe que tem estabilidade, mas exatamente como o vereador falou, do Pedro Rua e a Fernanda, etc., não. Mas sabe que tem uma armadilha, que um índice uma questão de produtividade, uma carreira que já está extinta, né, que se viabilizará terceirizações, por exemplo, como é que tu vai concorrer com uma terceirização? Entendeu? Então, é isso que é apavorante, essa PEC. É para desestruturar totalmente. Então, não adianta dizer, não vai me atingir porque eu sou estável. Não. Depois que foi aprovado, olha a tua administração, o que a lei vai dizer que aquilo é típico, a carreira típica, e o que não for, vai ser em extinção. Quem for se aposentar num cargo que está em extinção, perde até as questões da paridade de salário. Olha o efeito cascata que vai desmanchar tudo. E tu vai ficar sempre com uma ameaça, porque daí perde as vinculações sindicais, ou seja, qual é o nosso meio de brigar pelos nossos direitos? O sindicato, mas a tua carreira está extinta e tu tem pouca representatividade. Entendeu? Então, cara, é um efeito maluco de destruição perfeito, vamos dizer assim, né? Uma máquina para desestruturar o Estado. E nós somos Estado. No momento que a gente põe o emblema da República, dizer, olha, você tem que cumprir tal coisa, tem que pagar tal taxa, nós somos o Estado que estamos obrigando a sociedade ou alguma representação da sociedade em cumprir algo que a lei determina. Então, não é dizer que nós somos, como falo, que nós somos os entraves, não, a gente tenta fazer o equilíbrio, né, de uma economia liberal. O que eles querem liberal? É não ter taxa, não ter nada, é deixar que o poder privado seja liberal por tudo, ou seja, eles vão dar o equilíbrio por si só, sendo que nós somos o Estado, nós somos os braços tentáculos do Estado, dizer não, vamos fazer algumas regras para fazer pelo menos uma disputa justa. E o que se quer, o que o Paulo Guedes já falou, podem pegar na internet, ele quer que o Estado não faça mais esse tipo de intervenção e simplesmente seja aliado à iniciativa privada. Então, ou seja, tu não pode mais usar da lei para o privado, olha, tem que cumprir tal coisa, não fazer, não. Tu vai ter medo de fazer esse tipo de exigência de cumprimento. Nós, como fiscais ou como setores da autarquia, como é que nós vamos mandar cumprir se tem uma regra constitucional dizendo que tem que ter esse tipo de flexão? Então, tem que se apoiar qualquer tipo de manifestação, tá? Seja das ruas, que não pode, botam os seus faces e tudo mais, apoiar qualquer manifestação de rua. Isso vai atingir a todos nós. Né? E não só a nós que trabalhamos nos conselhos, ou que nós somos um braço, uns tentáculos do poder público, assim como quem virá, até quem fizer concurso.
Vai mudar a maneira, eu passei no concurso, sim, mas não tem nem garantia, porque só vai ter garantia se tu for na carreira típica. Se tu não for, tu não tem grande estabilidade. E mesmo se tu passou como primeiro colocado no concurso, depois de um certo 2, 3 anos, tu pode ser, o terceiro ou quarto pode ser chamado, entendeu? Porque é mais amigo do chefe. Porque os cargos de chefia agora vão virar cargos mais amplos para poder entrar na administração pública. Então, gente, é uma situação assim, é horror. É horror, é isso que eu digo. Tem que ir para a rua, quem pode ir para a rua vai, quem não vai, tem que se manifestar, tem que apoiar. Porque a ideia é isso, a ideia é tirar o Estado, é tirar a gente, todos nós. Não foi falado aqui, Sandro, a gente não falou, e pouca gente dá bola para isso, mas eu acredito nos partidos. Sim. Obviamente que eu vou explicar isso, né? Eu acredito na negociação com os partidos. Eu sou líder da oposição em Porto Alegre. Nós, durante 5 meses, combatemos aí a reforma previdenciária que o Melo queria fazer e ferrar os municipais todos aqui. E a gente venceu o Melo. A gente venceu o Melo por um voto. Ele foi apertadíssimo. Foi por um voto. Eu negociei. Eu acho que a negociação com os vereadores, com os deputados, ela é muito complexa. Eu negociei no sentido de marcar reunião e estabelecer diálogo com os partidos. Com os partidos. E consegui ter uma grande receptividade do PSB e do PDT. Exatamente com os partidos, não com os vereadores. E os definiram o voto dos vereadores. Nós vencemos. Então, eu acho que é importante isso também. Porque o deputado, o vereador, ele sempre pode usar esse argumento. Não, o meu partido liberou, o meu partido manda eu fazer assim, o assado, sim. Então, vamos negociar com o partido. É importante isso. Eu acho que é uma das questões assim, que não deve ficar fora da agenda. Não é que substitua as outras coisas, não, mas incluir isso. Eu dou bola para isso. A vida me ensinou a dar bola para isso, a dar importância para isso. Então, na agenda também, a negociação com os partidos. Outro ponto que eu quero destacar, já que a gente está finalizando, para não esquecerem, é o seguinte, Cláudia, é que se num dissídio coletivo, o Sincercom ou qualquer sindicato conseguir uma estabilidade sob determinadas condições, não vai valer. Não vai valer. Nem acordo judicial. Não vai valer. Nem sentença judicial. Não vai valer. Não pode ter sentença contra a Constituição Federal. Então, a estabilidade fica arriscada do mapa. Não adianta ganhar do patrão, como durante séculos adiantou. Aí não adianta mais. Não adianta porque o patrão ele pode perder, ele pode concordar, não vai valer. Então, são dados também que a gente tem que ter consciência de que é assustador, né? É uma outra luta, uma luta institucional e política, essencialmente. E acho que todas as armas que temos que usar aí são válidas, necessárias, e cada um de nós pode fazer algo de alguma maneira. Eu acho que assim, a pressão das ruas, a pressão dos deputados e nos partidos. Essa aí foi boa, essa dica foi boa, porque eles não podem dizer, eu vou votar com o meu partido, eu não tenho, tipo assim, não tem nada que ver com isso, eu sou refém dessa situação. Então então vai em cima do partido, é mais ou menos isso? Sim, sim. Entendi. Eu aprendi a fazer isso, e fiz muitas vezes, e agora fiz de novo e deu certo. Já fiz muitas vezes e não deu certo, né? Muitas vezes não deu certo. E algumas vezes deu certo, dessa vez deu. Então, pode não dar. Parabéns, até eu te falei parabéns aquele dia que a gente falou, né? Foi bem no dia que você pode acontecer, Giane, que o partido que te recebe para conversar diz assim, não, mas nós estamos liberando os nossos deputados ou vereadores, eles votam como eles quiserem. Não, mas eu quero argumentar, o teu argumento não nos interessa. Pode acontecer isso também. Sim. Mas pode acontecer que te recebam e debatam, enfim, tu toma um café, fuma um cigarro, faz uma história, fala não sei o quê, e no fim tu convence. É possível. Mostra. Tu pega os estatutos, que isso é uma coisa que eu gosto de olhar, os estatutos do próprio partido, para mostrar para eles quem eles são. Tu pega os do partido. É como mostrar para a Clarissa o que é o Sincercom, ela sabe, mas digamos que ela nunca tivesse olhado nada. Olha, Clarissa, está aqui o Sincercom, vou te apresentar. Então, estou te apresentando aqui que é o partido P, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui, ó. Vocês disseram isso, isso e isso no estatuto. Eu estou pedindo isso. Está aqui.
É que nem aquilo que eu te falei, falar o óbvio, falar o que já está falado, o que já está decidido, mas que as pessoas se fazem de louca e não, até por oportunismo, não consideram, né? Mas está tudo ali. É Sim. só exercer. As pessoas obedecem mais às regras não escritas que as escritas, elas não dão bola para os seus estatutos. Os Sim. vereadores, os deputados não leem o regimento interno das casas Sim. legislativas. É Sim. incrível isso. Entende? Mas E todo quando- mundo sabe que se for conselheiro do Internacional, não pode ter carro nem óculos azuis. Se for conselheiro do Grêmio, não pode ter carro nem óculos vermelhos. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu sei porque sou amigo de conselheiros dos dois clubes. E eu sei que isso funciona mesmo. Alguém chega para a gente e diz assim, troca os óculos. Vende automóvel. Entendeu? Então, isso não é escrito. Pinta o Mas as carro. pessoas sabem disso. Não se usa determinada cor. Então, às vezes funciona. Porto Alegre acabou de ser salva nesse momento, ontem. Foi salva ontem. Mas um trabalho de 3 meses, 90 dias, nesse sentido. Agora, eu acho que nós temos que fazer tudo e, voltando ao Sandro, e também ao João Paulo, de certa forma, mas para todos, né? Às vezes não votar é a vitória. Na minha opinião, eu não estou na Câmara Federal, quem está é a Fernanda Melchione e ele é brilhante. Eu tenho debatido muito com ela esse tema e outros, né? Eu falei com o Ivan Valente também, um amigo meu, deputado federal de São Paulo, do PSOL, e tem a mesma ideia. Se a gente votar, perde. Então, a vitória qual é? Não votar. Não votar. Vamos levando, cria problema, cria dificuldade, entende? Cria. E dá para criar dificuldade, vocês nem imaginam como no plenário. Um monte de dificuldade. É só dizer para um deputado, por exemplo, olha, o fulano de tal vai ganhar mais que tu para votar essa porcaria aí. Para tudo. Funciona isso? Jesus. Funciona isso. Não, mas o cara, quanto ele vai ganhar? De olha, eu não sei, mas tem até uma estrada no meio. Tem até uma estrada no meio. Uma estrada? Sim, uma estrada no meio. Mas é segredo, tá? Não foi eu que te falei. E aqui já dá um rolo, já é um voto que balança. Vocês acham, não, isso é brincadeira? Não, isso é sério. Isso é sério, isso é o parlamento. Aí assim, o parlamento brasileiro, não, o japonês é assim também. O americano também é assim. O colombiano é assim. O inglês é assim. É da essência. Então, não adianta a gente se escandalizar porque funciona assim. A história do Maquiavel, né? A política como ela é realmente. É isso. Então, às vezes é isso. Quando é um voto só, a gente faz de tudo ali. 2, 3 votos, meu Deus do céu. Inventa, faz qualquer coisa, fica na tribuna, não sai da tribuna, terminou teu tempo, mas eu não saio. Mas tem que terminar, tem que continuar, eu não saio da tribuna. Chama a segurança, eu não saio da tribuna. Eu não saio. Uma vez eu fiquei 25 minutos, em 5 minutos, na Assembleia Legislativa, para terminar a sessão. Fiquei 25 na tribuna. E o presidente mandando eu sair, eu digo, eu não vou sair da tribuna, presidente. Eu gostei de ficar na tribuna. Eu vou ficar aqui. Não, mas eu vou ter que chamar, depois de 10 minutos, eu vou ter que chamar a segurança. Eu digo, olha, não é bom bater em deputado, hein? Vai ser no jornal, vai ficar ruim isso aí. Eu vou ficar aqui. E olha a minha idade, já fiz 60. Tudo. Clarissa, presidente, nós temos que lutar. A gente vai aprendendo. São detalhes. Aí diz assim, isso aí funciona? Bom, 80% dos casos não, mas 20% me serve. Tem que tentar, né? Usar as ferramentas que a gente tem. 20% me serve, eu acabei com a sessão. Eu falei, eu tenho orgulho de dizer isso. Enquanto eu fui deputado estadual, o governo estadual não conseguiu aprovar o fim do plebiscito para vender CE, para vender CRM, para vender Sulgás, para vender Banrisul, Corsã, Procergs. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Bom, depois, de 19 para cá conseguiram, mas até 19 não. Então, a gente luta, e de todas as maneiras possíveis, conversa, tem que gastar o tempo conversando, segurando as pessoas. Uma vez fizeram algo que não fui eu, tá? E eu não vou dar o nome nem de quem fez e nem da pessoa prejudicada, mas uma deputada estadual que continua lá na Assembleia, uma senhora, bastante idade, trancaram o elevador com ela dentro. Trancaram o elevador. Trancaram o elevador. E a pessoa que trancou eu conheço e me disse, eu tive que fazer. Eu digo, eu acho que tu tinha razão. Trancar o elevador. Era um voto. Segurou.
Não deu quórum. Eu sei. Muitas vezes isso aí não adianta coisa nenhuma, mas muitas vezes adianta. O que eu quero dizer é que a gente está disposto a trabalhar e muito, e muito. Eu adorei essa conversa nossa aqui, já passou do tempo, eu tenho que sair correndo aqui, porque eu tinha uma agenda às 8 horas na casa do meu filho mais velho, tenho que sair voando para lá. Mas são 26, eu tinha até passou batida, a gente. Olha, eu adorei a nossa conversa toda aí com vocês, todas e todos aí. Esse negócio Obrigada. correto, né, Cláudia?